Bom, antes de começar, a gente gosta muito de falar de transformação digital, né? Como que a gente faz para transformar nossas empresas para o mundo digital e o que o mercado e o nosso público hoje muda constantemente e a gente consegue analisar algumas tendências de mercado que a gente gostaria de apresentar para vocês todos aqui, né? Primeiramente, né, nós temos hoje em dia duas vezes mais de trabalho em equipe, né? A forma que as pessoas colaboram hoje dentro das empresas, dentro de qualquer área de negócio, como saúde, por exemplo, a gente consegue hoje em dia cada vez mais trabalhar em equipe. E isso transcende a parte comportamental dos nossos colaboradores, né? Não é só dentro das companhias, e sim de uma forma digital, através de ferramentas, através de extensão da colaboração e produtividade das empresas. Então esse é um slide que a gente montou junto com a Microsoft, de um estudo de mercado, o que a gente espera aí para os próximos anos, né? Nós teremos só em 2018 mais de 2,5 bilhões de smartphones novos, né, adentrando no mercado, né? Isso significa mobilidade, né? E quando nós trazemos isso para dentro de capacitação interna, de capacitação na área de saúde e de ferramenta de trabalho no dia a dia, nós teremos essa tendência de trabalhar cada vez mais com mobilidade, né? Aí voltando, pode ir mais uma vez. Ok. Bom, outra tendência. Hoje, cada vez mais nós trabalhamos remotamente, né? Então, como trabalhar remotamente dentro de uma capacitação interna, dentro de educação à distância e dentro de ferramentas de colaboração como o da Microsoft, o Office 365, né? Nós temos que estar preparados cada vez mais para ser produtivos e colaborativos dentro de um modelo home office, né? Ou nós temos muita mobilidade entre as filiais, matriz, e que traz uma preocupação e uma maturidade de negócio na área de tecnologia para que a gente atenda nosso público cada vez melhor para trabalhar em trabalhos remotos. Um outro insight muito importante que nós verificamos que 80% dos nossos gestores dentro da empresa já trocam algum tipo de arquivo dentro de ferramentas com contas pessoais, né? Então é muito importante a gente saber de que forma a gente vai colaborar o nosso conteúdo interno dentro das empresas e dando a possibilidade dos nossos gestores ou dos nossos colaboradores usar a ferramenta pessoal. Como que a gente mantém o sigilo, a confidencialidade e a tranquilidade que todo o material de propriedade intelectual da empresa esteja sendo controlado. Então é isso que a gente acredita muito e a Edcore, junto com a Comparex da Microsoft, consegue trazer para dentro das empresas cada vez ferramentas que a gente possa controlar cada vez mais o conteúdo que nós estamos explorando, né? Então são alguns insights muito importantes. E aqui a gente fala das diferenças ondas que a gente teve aí dos nossos jovens ao longo do tempo, como que elas mudaram o nosso comportamento de colaborar e trabalhar em conjunto. Então nós vamos passar mais um slide, por favor. Bom, deixa eu tentar inverter aqui. Vamos lá. Aqui nós colocamos aqui 3 gerações, né? Começando lá de 1946, que é a Baby Born, depois geração X, 1979, depois o pessoal da geração Millennium, o pessoal da geração Z. O pessoal da geração Millennium já estão entrando no mercado de trabalho, né? Então é uma geração que eram crianças há pouco tempo e o pessoal já está dentro do mercado de trabalho. E o que a gente observa aqui, né? Que nós tivemos na parte de teams, espaço de trabalho colaborativo, um aumento de 100%. Hoje a gente já consegue preencher um modelo de trabalho colaborativo com ferramentas de produção de projetos em equipe, e nós conseguimos comparar com o nível de e-mail, a quantidade de e-mail está reduzindo.
E qual é a tendência isso ao longo do tempo? A geração Z, que vai estar pronta aí para o mercado de trabalho de 2020, elas já vão cada vez mais estar zerando a colaboração em e-mail e a gente aumentando cada vez mais o trabalho em equipe, né? Então isso, por que esse estudo é importante em qualquer área de atividade? A gente consegue prever de que forma que a gente vai colaborar, que tipo de ferramenta que a gente tem que disponibilizar para as nossas equipes, para os nossos funcionários e para os nossos clientes ao longo do tempo, né? Então a tendência que a gente trabalha com o Instant Messaging, né, que seria o Skype ou ferramentas de comunicação unificada, a parte de Enterprise Social, e que a gente possa ir ao longo do tempo aumentando os espaços de trabalhos colaborativos. E a tendência é que o e-mail, não que vá deixar de existir, mas ele vai diminuir ao longo do tempo, tá bom? Então essa é a visão que a gente tem, principalmente quando a gente trabalha com educação à distância, né? Nós precisamos capacitar nosso time interno, nós precisamos capacitar nossa rede de fornecedores e a gente precisa capacitar os nossos clientes. Então, esse é um estudo muito interessante que depois vai ser compartilhado com todos vocês. Bom, entrando no mercado de EAD, a gente trouxe algumas curiosidades só para a gente entender como que o platô 365 da Edcore pode trazer de benefício para suas empresas e quais os insights que nós temos da capacidade de mais market share e da plataforma de EAD, e aí não só da Edcore, mas sim do mercado. Então a gente trouxe os números dos últimos censos e que a gente consegue entender que hoje o EAD ele está muito presente em todo o território. Aqui embaixo, né? Na apresentação depois vocês vão conseguir olhar essas estatísticas melhor, mas a gente já tem mais de 5 milhões de alunos de qualquer tipo, seja ele corporativo ou educacional, ou na área de saúde, que entra dentro do estudo corporativo, tá bom, pessoal? Mais de 5 milhões de alunos cadastrados. E a gente tem a mesma fatia de escolas atendendo o sistema de ensino, como empresas. Então hoje nós temos os mesmos 5 milhões de empresas, seja ela de saúde ou de outra área de atividade, que utilizam o EAD, né, a ferramenta de ensino à distância, para capacitar de alguma forma a cadeia cliente, fornecedor e provedor de conteúdo, tá bom? Um dado aí que também é muito importante saber, que quem vive de ensino, quem vive de capacitação, então trazendo isso para a área de saúde, tem muito grupo de saúde que já usa o EAD como fonte de renda, né? Então tem o hospital escola, né? Nós temos alguns clientes aqui conectados que utilizam o hospital escola, ou para fazer extensão de ensino, médicos que começam a trabalhar com especialização, então isso já é uma fonte de renda para a rede hospitalar, né? E já representa mais de 76% do faturamento da empresa, tá? Então isso é um índice muito interessante. Cada vez mais a gente vai poder explorar a ferramenta digital para ensinar, capacitar e vender cursos de extensão ou de formação dentro da nossa rede de saúde. Aqui é só um cenário de investimento. Então quem já investe quer investir mais, né? E tem alguns que estão equalizando os custos, e somente 6% do mercado que pretende reduzir algum tipo de investimento na plataforma digital, né? Pode passar. Um ponto interessante, né? Como que o mercado vai mudando de ano para ano? Eu falei que nós temos 5 milhões de alunos cadastrados hoje em qualquer tipo de ensino à distância, e alunos na rede hospitalar também é verdade, né? Então não é somente do fundo educacional, e sim como colaboradores na área de saúde. Só de um ano para o outro a gente tem uma estatística de aumento de 1 milhão, né? E recentemente o Ministério da Educação, e aí a gente
quando a gente regulamenta ensino à distância, sempre tem o Ministério da Educação ligado a isso, ele liberou no último ano uma lei que possibilita que a gente possa explorar, qualquer instituição possa explorar o ensino à distância sem muita burocracia. Então, antigamente nós tínhamos aquela condição de trabalhar só com 20% do nosso ensino de forma digital. Hoje, desburocratizou o processo e qualquer tipo de empresa pode explorar o ensino à distância, contanto que seja cadastrada nos órgãos competentes. Ok? Então, a tendência é que para os próximos 2 a 3 anos a gente cresça consideravelmente o mercado. Pensando que o sistema de ensino, a digital, ele é 60% mais barato de qualquer outro presencial, né? E isso estimula muito, além de todas as outras vantagens de ter flexibilidade, plataforma, devices, você pode trabalhar da forma que você quiser, no momento que você quiser produzir, ok? Vamos lá, Fernanda. Pode passar isso também. Bom, nós separamos alguns benefícios para a área de saúde para a gente apontar de uma forma bem resumida e que vocês vão conseguir entender. Bom, colaboração e flexibilidade, né? Esse é o principal benefício de uma plataforma digital no ensino. Então, a gente pretende centralizar o conteúdo, né? Tirar o máximo que nós possamos da formação e elaboração de conteúdo com direito autoral, né? Então a gente pode colaborar e ter flexibilidade. A gente consegue ter uma comunicação ampla e unificada, ou seja, as empresas, os hospitais, as redes públicas de saúde ou privada, elas montam as cartilhas delas, o treinamento dela, colocam na plataforma digital e ela fica unificada. Você vai criando somente atualizações. Então toda a rede de novos colaboradores ou de novos estudantes de cursos de extensão na área de saúde já está preparado dentro da plataforma digital. Redução de custo operacional, isso é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da plataforma que controla todas as normas que nós temos na área de saúde. Por que isso? Então nós temos aí problemas de surto de saúde, ou na rede privada ou na rede pública. Como que a gente trabalha o surto hoje em dia, né? Então a Anvisa, a ANS tem um surto de saúde específico e ela monta uma cartilha no governo e pede para capacitar todos os colaboradores da área de saúde, desde aí do corpo administrativo até o corpo clínico, né? Então a gente pega toda a cadeia de professores, especialistas, mestres, cirurgiões, parte de enfermagem, para que a gente possa capacitar e que todos os membros da área de saúde estejam preparados para um surto específico de saúde pública. E aí o que acontece hoje em dia? Aí existe uma movimentação, uma logística muito grande para colocar todo mundo dentro de um hotel ou dentro de um congresso para capacitar esse público, né? Isso gera muito custo operacional para a empresa, né? Mas por que precisa fazer isso? No final do treinamento ou da capacitação interna, nós temos que colocar uma assinatura para que cada pessoa que participou desse curso possa mandar esse relatório para o governo para certificar que ele participou daquele curso, né? Então isso gera um custo operacional muito alto. Então o EAD, a gente consegue fazer isso de forma eletrônica, de forma digital, e a gente consegue também fazer assinatura eletrônica que se baseia com normas legais e que a gente pode remeter esse lote de assinatura comprovando que aquele funcionário, aquele colaborador da área de saúde conseguiu atingir a meta, se capacitar, está equalizado com as normas técnicas para aquele surto de saúde específico, tá? Então, comunicação ampla de recursos audiovisuais. Tem muita empresa na área de saúde que tem uma biblioteca e acervo de mídia muito grande, né? Então, por cultura na área de saúde, nós temos aí muitos arquivos de mídias, treinamentos internos, novidades, e os professores, os mestres na área de saúde
costumam fazer muitos vídeos e a gente quer trazer essa capacidade de a gente treinar e utilizar melhor o acervo de mídias da nossa rede de hospitalar, né? Seja ela privada ou pública. Então, a ideia é estruturar, trazer esse conteúdo de uma forma digital e que a gente possa explorar e fazer canais para que os nossos colaboradores possam utilizar isso frequentemente e de uma forma orquestrada, né? Então é interessante que a gente segmente isso em cursos ou em trilhas de aprendizagem que vai falar sobre um assunto específico e que a gente possa explorar isso de uma forma contínua e que tenha uma reciclagem de conteúdo contínua também e a gente deixa esse assunto que vai ser abordado vivo dentro do portfólio de treinamento ou capacitação interna ou de extensão para o nosso público na área de saúde. Então é muito importante que a gente esteja preparado para suportar e armazenar esse conteúdo tão valioso que nós temos dentro dos grupos hospitalares. Treinamento constante. Por favor, volta a mão. Treinamento constante. Qual que é a ideia aqui? Além de a gente ofertar isso para os nossos clientes, a gente tem um outro foco corporativo na área de saúde também, que é toda vez que entra uma pessoa no corpo clínico ou no corpo administrativo das nossas empresas, a gente tem uma série de conteúdo que nós temos que abordar na integração deste funcionário na nossa instituição. Como que a gente faz isso lá no RH? Descendo um pouquinho na área de recursos humanos do hospital ou de qualquer tipo de secretaria e que usa esse tipo de recurso. Nós precisamos fazer um onboard, um treinamento constante com os nossos funcionários. E aí a gente entra em material de ética, de conduta, de compliance, LDA, né? Nós precisamos trabalhar com alguns recursos que o funcionário ele é instruído a seguir algumas normas de conduta dentro da área hospitalar ou da área corporativa e que a gente precisa fazer isso constante, né? Nós temos uma rotatividade de funcionários na cadeia muito grande, principalmente aqueles grandes grupos. Então, para facilitar, para que o funcionário entre, seja capacitado, tenha condições para exercer a sua função em determinada área que você quiser trabalhar, ou na área administrativa ou na área de saúde, você tem trilhas de aprendizagem que a gente pode usar a mesma ferramenta para a gente capacitar e usar como apoio nas áreas estratégicas da empresa, seja ela recursos humanos, seja ela na área de marketing ou vendas, para que a gente possa utilizar a mesma ferramenta e tirar o melhor proveito. Então a gente gosta de falar que o Platô 365 ela não serve somente para a gente vender um curso de extensão ou trabalhar com um surto de saúde, e sim para usar como uma ferramenta multiuso, estendendo a colaboração que a gente já oferta dentro da Microsoft, né? Então a ideia é trazer mais approach para isso aí. E garantir constantes, as atualizações constantes que a gente falou, que são normas da Anvisa e da ANS que a gente tem que comprovar no governo, tá bom? Mais um slide. Se a gente olhar também, se a gente tiver um público um pouco mais técnico, pessoal, como que a área de TI, como nós falamos de uma plataforma digital, sempre e necessariamente a gente também vai falar com a área tecnológica da empresa, né? E é bom entender como que as empresas já utilizam alguma forma digital do seu conteúdo para capacitar, para utilizar isso como ferramenta tecnológica, né? Então 37% das empresas já utilizam algum meio de inovação na área de aprendizado, tá? 50% dessas empresas já buscam administração centralizada. O que é isso, pessoal? A gente traz uma proposta de logon único. Por quê? Porque hoje nós temos diversos players que nós trabalhamos, cada player vem com um login e senha diferente para multiplataforma, e como que a gente começa a poder trabalhar com cada vez mais plataformas como a nossa, que vai atender um problema de negócio,
e que a gente utiliza o mesmo usuário para que a gente possa centralizar essa administração e gestão de identidade. Quem pode o que, quando e como, né? Então é interessante que nós temos sempre um diretório unificado dos nossos colaboradores, seja ele integrado com sistemas de gestão de recursos humanos, seja ele integrado com os diretórios tecnológicos de login de rede na empresa, ou nas plataformas de produtividade da Microsoft ou de outros players. O interessante é centralizar e gerir de uma forma mais unificada, né? Trazer isso para a realidade da empresa. Então é muito complicado quando a empresa tem diversas plataformas e cada um tem um login para qualquer tipo de plataforma diferente uma da outra. Então 50%, isso é uma taxa bem grande, que é trabalhar com plataformas com login unificado. O usuário tem acesso a qualquer tipo de ferramenta de colaboração na empresa, né, dentro de um único usuário, e que ele logue na rede também com este usuário. Então é uma transformação dentro de TI muito importante também. Tá? Outra coisa, 60% das empresas hoje procuram plataformas upsourcing, né? Por que isso, né? Sistema de ensino à distância, nós temos alguns players de mercado, e porém nós temos também uma ferramenta upsource que você tem a possibilidade de desenvolver o seu sistema de ensino numa camada que você não precisa licenciar o software de EAD. Então a gente trabalha dentro do Platô 365 com o maior player de mercado upsource, que se chama Moodle, né? E que ele se integra completamente com os produtos da Microsoft. Então o grande approach da Itcore é que a gente consegue trazer todas as ferramentas de produtividade e colaboração para dentro de um ensino à distância e que utilize uma plataforma upsource. Legal frisar aqui, a Microsoft não está preocupada em que modelo de linguagem a gente vai trabalhar, né? Então cada vez mais é suportado ambientes heterogêneos. Então, só para vocês terem uma ideia, todo o sistema de EAD ele trabalha dentro da camada de Azure da Microsoft, né? Porém utiliza sistemas de upsource a todo momento. Então essa ideia de você poder trabalhar multiplataforma dentro de Microsoft, dentro de Itcore, é muito importante, porque você consegue maximizar seus custos e focar no core business da empresa, tá bom? Bom, integração com a nuvem Microsoft. A gente vai mostrar aqui um pouquinho como que uma plataforma de ensino à distância se integra com os produtos da Microsoft e o que a gente pode tirar de melhor dessa plataforma. Quem conhece ensino à distância, né, imagina-se um colégio virtual, uma faculdade virtual. Então lá nós temos diversas features importantes focado para a área de educação corporativa, educação na área de saúde. Tá? Como? Eu tenho grade de professor, grade de aula, eu tenho controle de notas, eu tenho diversas ferramentas que eu posso utilizar no meu curso. Então, eu quero trabalhar com games, eu quero trabalhar com quiz, eu quero trabalhar com uma prova virtual, eu quero ter um feedback eletrônico com formulário para capturar o feedback do professor. Eu quero prover diversos players de vídeo dentro da plataforma, eu quero armazenar isso na nuvem. Então, ou seja, nós temos um marketplace dentro do Platô 365 gigante que você possa explorar com plugins que você vai incorporando dentro da plataforma. Alguns são gratuitos, outros são pagos, né? E como é uma plataforma aberta, como eu estava falando, você tem essa possibilidade de ter vida uma vida não amarrada à plataforma Platô 365 e ter um pool de fabricantes que vão desenvolvendo plugins e add-ons para sua plataforma e que cada vez mais vai vindo possibilidades de você interagir. Então, para aquelas empresas, para aqueles grupos de saúde que hoje tem aquele material presencial, ou seja, um livro, uma cartilha, como que eu trago isso para o mundo digital? Então é a primeira barreira que a gente tem que analisar. Quem já está no mundo digital
é mais tranquilo, mas quem tem ainda o material didático de sala de aula, como que a gente traz isso para dentro da plataforma de AD? Então nós temos uma equipe de editores e autores que nos capacita a analisar esse conteúdo e que possa indicar a vocês que aquela oficina prática que eu tenho dentro de sala de aula, como que eu trago isso na plataforma digital? Eu posso transformar num game, eu posso fazer um vídeo interativo que você vá, através do vídeo com animação, né? É uma forma de aprendizado diferente. O próprio quiz é uma ferramenta muito interessante. A gente pode colocar bots de inteligência artificial dentro da plataforma, ou seja, facilita toda aquela parte de atendimento ao nosso cliente final, né? Então o próprio robô digital vai podendo atender o seu cliente e você tira aquela carga de atendimento que hoje fica 100% focado no seu call center ou no seu suporte técnico da sua empresa, tá? Então a gente tem diversas ferramentas que a gente utiliza dentro do EAD e que possa dar essa flexibilidade para vocês cada vez mais desenvolver dentro da plataforma que a gente já oferece, tá? Agora falando um pouquinho dos produtos Microsoft. Eu gosto de explorar muito que a gente consegue aumentar a colaboração que nós já temos na Microsoft através da plataforma EAD e vice-versa, né? Quem está naquele modelo tradicional de ensino à distância, como que eu posso aproveitar aquela plataforma que eu já utilizo dentro da minha empresa para que ela ganhe mais escala, né? Para que a gente possa interagir. Por exemplo, eu tenho um EAD que o professor ou o tutor ou o meu doutor colocou disponível lá no portal, que eu gostaria de salvar na minha biblioteca pessoal. Como que eu faço isso hoje, né? Hoje, sem integração, você vai ter que salvar no pendrive, ou o professor vai ter que te dar acesso, jogar num repositório público. Com a Microsoft, não. O próprio usuário tem um espaço de OneDrive dentro da empresa e que ele pode ter 1 tera para armazenar arquivos pessoais, né? Então ele pode consumir esse material dentro do EAD dele para que ele ganhe e salve os arquivos que ele mais acha importante, tá? Então é muito legal. Outro ponto, login unificado, a gente falou bastante, né? O próprio login que você loga na plataforma do Office 365, automaticamente você está logado na nossa plataforma, tá? E a gente traz isso como aplicativo na solução do Office 365. Do lado esquerdo aqui a gente fala de produtividade ou Note Class Notebook, né? Então para aquele hospital escola que tem um foco educacional de verdade, a gente tem o OneNote, que é uma das ferramentas da suíte na Microsoft, onde o professor consegue ter visibilidade de abinhas para cada um dos seus alunos daquele treinamento que ele está aplicando. E o aluno tem a visão só do professor, só que o professor tem a visão da sala inteira. E lá ele pode passar feedbacks pessoais, que às vezes ele não quer passar na plataforma, aula de reforço, exercício específico para um aluno ou um feedback especial. Então é interessante a gente usar os cadernos professor e aluno de uma forma mais eficiente. E a gente integra esse produto com o feedback que aparece na plataforma de AD. Então o professor responde dentro da plataforma de colaboração ou na plataforma de AD e ela fica sincronizada em todos os pontos de conectividade com a Microsoft. Outro ponto interessante, é a capacitação dos nossos tutores, capacitação de quem está dando a aula, né? Como que a gente prepara o professor? O professor, ele é o nosso principal meio e alvo, né? Para a gente poder utilizar bem a plataforma de ensino à distância digital. Por quê? Se o professor não estiver apto, se o professor não conseguir utilizar os recursos, ele não vai conseguir montar uma boa aula. Consequentemente, os alunos não vão aproveitar essa aula da forma que deveria, né? Então, a gente tem uma suíte da Microsoft que chama Office Mix, onde a gente capacita cada vez mais o professor a pegar aquele PowerPoint, aquele PPT que ele tem tradicional de aula, e que a gente transforme isso com vídeos, com interações. E então a gente foca muito na capacidade e na capacitação do professor. O professor tem que estar
habituado com a tecnologia que está presente hoje na empresa que ele trabalha. Então o foco professor é muito importante dentro do Platô 365 junto com a Comparex e a Microsoft. É muito interessante isso. A capacitação dos nossos docentes é o principal meio de divulgação e de sustentação de uma plataforma de ensino à distância. Olhando um pouquinho para o outro lado, a gente fala das soluções do Office 365 como um todo. Então, por exemplo, se eu salvar um vídeo, eu produzo um vídeo na ferramenta do Office Mix, né? E eu quero anexar isso dentro da minha aula, eu anexo e utilizo um canal de vídeos do Office 365. Na verdade, onde que eu armazeno o conteúdo? Eu armazeno todo o conteúdo de direito autoral, que isso é um ponto muito importante que a gente tem que saber no ensino à distância, que é quem produz conteúdo, os nossos doutores, os nossos professores, eles têm uma preocupação muito grande que aquele conteúdo que ele produziu vaze para os alunos de uma forma irregular, né? Então, como que a gente trabalha com esse bloco de negócio, né? Utilizando a ferramenta do Office 365. Por quê? Todo o conteúdo crítico e sensível para o negócio do cliente está armazenado nos grupos do Office 365, nas bibliotecas daquela disciplina que você criar. E aí a gente pode ir mais além no futuro, né? A gente pode colocar regras de compliance e de gestão de conteúdo que você consegue privar que somente aquele aluno que está inscrito naquela matéria vai conseguir consumir ou abrir ou compartilhar ou anexar no e-mail, no pendrive de uma forma controlada, né? Então nós temos ferramentas dentro da Microsoft que a gente faz exatamente isso, né? Então se por acaso a gente for explorado de algum usuário mal intencionado que veio da internet, que tente roubar meu vídeo, que tente roubar meu... Então, principalmente na área de saúde e educação acontece isso, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado de como que a gente vai compartilhar esse conteúdo. Então, para cada curso que a gente cria dentro da plataforma digital, a gente automaticamente cria uma biblioteca de arquivos onde a gente salva o conteúdo lá dentro. E aí o próprio funcionário, o aluno que estiver inscrito e utilizando as plataformas de colaboração da Microsoft, vão poder ter esse conteúdo controlado, né? Então isso é muito interessante, faz uma diferença enorme dentro de um ensino digital, tá? Um último ponto importante aqui embaixo, que é perfil unificado, que a gente fala o seguinte: o professor hoje na plataforma digital, ele vai criar uma atividade, ele vai mandar uma notificação para os seus alunos que aquela atividade ele tem que entregar tal dia e que ele tem um alerta novo. Como que isso chega para os nossos estudantes, né? De novo, nós teríamos que entrar numa plataforma no modelo tradicional para ver o que o professor mandou ou se vai receber isso por e-mail, né? Junto com a suíte da Microsoft, a gente integra com o calendário da própria pessoa, ou do estudante ou do colaborador, né? Então, automaticamente, quando o professor coloca uma atividade nova dentro do EAD, ele está sincronizado com o Outlook do colaborador, com o calendário do colaborador. Isso é muito legal porque se a gente tem uma tendência só em 2018 de aumentar 2,5 bilhões de smartphones no ano, a gente tem que saber que a mobilidade e as notificações de coisas importantes têm que estar disponível para o meu usuário a qualquer momento. Então é na palma da mão mesmo que a gente traz esse approach, tá bom? Então esse é o foco da nuvem Microsoft de ensino, utilizando toda a gama de produtividade da plataforma do Office 365 da Microsoft. Ou ela focada para a educação, ou focada realmente para a área corporativa que se encaixa na área de saúde. Ok? Pode passar? Pessoal, quem está online e tiver alguma dúvida, por favor escreva no chat que a gente vai responder no final. Pode seguir. Experiência do usuário, isso é muito legal, né, pessoal? Qual é a visão do usuário? Lembrando, tem muitas empresas
e o que a gente analisa dentro do nosso usuário final. Tem aluno que trabalha 100% na plataforma digital, ou seja, a sala de aula dele é a experiência que ele tem na plataforma. Tá? Então, outra coisa que é muito importante, muito discutido na área de AD, é que se o aluno tiver uma plataforma lenta, se essa plataforma não puder ser escalável, né? Ou seja, hoje eu tenho 10 alunos e amanhã eu posso ter 1 milhão de alunos, como que a minha plataforma vai crescer? Né? Se a gente está falando que a gente cresce sobre demanda e que nosso público e a flexibilidade do negócio faz que o aluno possa estudar numa sexta-feira à noite, num sábado, num domingo, como que a gente controla que os nossos servidores ou que a minha capacidade do meu portal vai aguentar aquela quantidade de usuários conectados ao mesmo tempo? Então a gente percebeu que todo grande pico de uso de plataforma digital, TI, a área de tecnologia, não está na empresa naquele momento. São momentos críticos e normalmente nas nossas pesquisas acontece sexta-feira à noite, sábado e domingo, né? Então o mais importante, você usar uma plataforma de data center, de cloud pública, de uma forma que você possa crescer sob escala. Então esse é a grande vantagem da nossa plataforma. Eu tenho alguns clientes que o desafio dele era que todo final de semestre os alunos estavam fazendo aula, estavam fazendo prova de final de ano, caía a plataforma e na segunda-feira era um caos, né? Ou outros alunos que já fizeram a prova querendo pegar a nota, ou seja, todo mundo conectando. Às vezes as empresas não conseguem estimar quantos alunos vão conectar ao mesmo tempo. Às vezes eles têm os computadores dentro de casa e isso não ganha escalabilidade, ou seja, você não cresce a plataforma conforme o uso e nem diminui conforme o padrão. Ou seja, deixando a sua plataforma na nuvem junto com a Edcore, junto com a Microsoft e a Comparex, você consegue ter previsibilidade, você consegue garantir a continuidade do seu negócio e reclamação praticamente zero sobre a plataforma e a performance que lá está, ok? Dentro da demonstração do usuário, né? Então nós temos aqui uma simulação de um tablet e é importante também que a nossa tela ela se enquadre em qualquer tipo de dispositivo, móvel, celular, tablet, computador, telão, ou seja, ela é renderizável, né? Ela é responsiva, ou seja, ela se enquadra em qualquer tipo de plataforma. E aqui embaixo a gente tem um ícone que conecta com a sua conta corporativa. Então você faz sim sign-on, né? Ou em português, logon único na plataforma, e a gente dá esse botãozinho para que as empresas que já utilizam a plataforma de colaboração da Microsoft possam se logar com o seu login proprietário, tá bom? Se você tiver um usuário local, não tem integração alguma, mas também quer usar a minha plataforma, não tem problema, a gente tem a parte de login local na plataforma, tá? Ah, Fábio, mas eu vendo curso aqui no meu hospital, eu gostaria que o meu aluno pudesse fazer o meu cadastro através de redes corporativas como LinkedIn, Facebook. Então não tem problema, a gente também faz conectores para que novos usuários façam o seu primeiro cadastro utilizando o perfil público das plataformas. Da mesma forma que a gente faz hoje nos aplicativos dentro do smartphone. Tá? Então, essa é uma das experiências, pode passar. Uma vez que você está logado, se vocês conseguirem visualizar aqui, nós temos alguns dashboards que eles são retraídos, então você pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade. Aqui ele vai navegar no curso que ele está inscrito, né? E ele tem uma visão geral da performance dele. Depois a gente tem na tela que a gente vai poder mostrar, aqui é só no PPT. O que eu gostaria de mostrar aqui, que é muito legal, que são o envelopinho, o sininho e a bandeirinha. O que significa? A gente trouxe para dentro da nossa plataforma uma experiência amistosa, uma experiência amigável. Então ele parece um Facebook, né? Por quê? Porque não foge muito do tradicional, do que ele já utiliza hoje, e a gente consegue interagir melhor com o usuário final. Então fica legal a experiência dele. Então,
Como eu falei, quem usa 100% ensino digital, colocar um invite novo, vai aparecer uma embleminha aqui em vermelho falando que tem uma nova atividade. Então isso é muito legal e é 100% integrado com o Office 365, que a gente vai mostrar aqui no próximo slide. Deixa eu mudar um pouquinho. Do lado aqui esquerdo, a gente tem um menu ainda dentro do desktop, do dashboard do funcionário ou do nosso aluno, todos os produtos que a empresa queira divulgar dentro da plataforma digital. Então, Fábio, eu gostaria de publicar só o Forms, que é o meu formulário de feedback, o e-mail, o calendário, ou o Sway, onde o professor produziu aquela matéria dentro do Office Mix e publicou para o aluno. Então, o OneDrive, lembra que a gente pode fazer que o aluno salve o conteúdo do professor dentro da estratégia da empresa. Então, aqui ele aparece que você está automaticamente conectado com os produtos da Microsoft. Uma vez que você logou com o produto da corporativo, você tem essa possibilidade. Para aqueles que não têm integração, obviamente ele não vai aparecer os produtos da Microsoft na lateral direita do browser dele. E por fim, o grande diferencial também da nossa plataforma, quem utiliza, né, o Office 365, você pode acessar a plataforma digital como um aplicativo do Office 365. Então quem tem portal de aluno para ofertar aquele acesso inicial na plataforma não precisa mais. Tá? Quem utilizar os produtos Microsoft já tem uma aplicação integrada com o Office 365. E aqui você brinca da mesma forma que você navega nos outros produtos que a Microsoft já oferece. Você cria o seu layout, a cor que você quiser, o nome que você quiser, o emblema que você quiser para divulgar aquela aplicação corporativa, aquela aplicação de ensino à distância. Você clicou nesse botão, aqui é uma visualização do celular, mas clicou nesse botão, automaticamente ele abre uma próxima página já conectado com o seu usuário e que você pode poder acompanhar a evolução do seu curso daquele usuário específico, tá bom? Então, o aplicativo integrado com o Office significa que a gente utiliza hoje o Office como o portal do aluno. Isso dá tão certo que as empresas começam a publicar outras ferramentas internas dele, o financeiro, o meu CRM, você pode criar essa aplicação conectada. Então tem muita instituição que a gente já atende hoje, que abandonou aqueles portais de alunos tradicional para utilizar as ferramentas da Microsoft. E quem vem de educação, isso é gratuito, né? O Office 365 é gratuito para quem é de educação. Então é muito interessante, é muito legal fazer o teste e conhecer a nossa plataforma. Pode passar. Características, né? Como que a empresa precisa estruturar para que isso aconteça rapidamente dentro de um cenário da Edcore? Vai um por um, Fernando, volta, por favor. Bom, a gente simulou aqui 7 passos para o sucesso da gente trazer um ambiente de ensino digital para a nuvem, né? Como eu disse, né, a gente precisa escalar, a gente precisa analisar o negócio para que a gente possa reduzir custos da empresa, para quem já tem ensino à distância local, como que a gente traz isso para um modelo de nuvem, gastando menos. Pessoal, gastando menos, né? Então, só com uma análise de negócio, a gente consegue, para quem já utiliza um EAD, gastar menos do que gasta hoje, tá bom? Então, primeiro passo, analisar como que a empresa trabalha no ensino à distância. E quem não trabalha, a gente cria a primeira análise de negócio para a sua empresa. Passo 2, inteligência de nuvem, que é onde eu vou estudar, né, o comportamento do seu público, ou a gente vai sentar com o pessoal de área de negócio, né, de treinamento ou capacitação interna da sua empresa, para que a gente traga isso para um cenário de saúde, tá bom? E focando, redução de custo. A gente quer trazer o máximo de produtividade e de ensino com uma redução de custo significativa. Terceiro, parametrização da solução. Então, a gente coleta toda essa informação de estudo de negócio. Aqui a gente não está falando tecnologia, pessoal, a gente está falando de business. A gente entende o seu negócio dentro do ramo hospitalar, do ramo de saúde, para que a gente possa parametrizar nossa solução
para trazer a sua plataforma em menos de 30 minutos no ar. Então a gente provisiona todo o ambiente ou habilita a sua assinatura no ambiente em menos de 30 minutos. Tá? Então se você quiser um ambiente dedicado para o seu negócio, no mínimo, entre 15 a 30 minutos no máximo, a gente tem essa plataforma instalada, configurada, com a interface web, já para você fazer o seu layout gráfico e começar a montar os seus cursos lá dentro. Para quem já usa Moodle, é só fazer um backup e trazer isso para a nuvem, tá bom? Aí parametrizou a solução e a gente criou um conceito que é deploy um clique. Ah, Fábio, olha, eu estou falando de tecnologia, eu preciso instalar, eu preciso criar servidor, eu quero um ambiente dedicado meu, né? Como que eu faço isso, né? Quanto custa? Dentro da Edcore, nada. Então, depois que eu entendo o seu negócio, a gente já tem uma automação de negócio que vai provisionar, então aqueles gastos iniciais com projetos de ensino digital não existe, né? Então a parte de infraestrutura, a parte de servidor, a parte de clusters, né, que são, a gente entra um pouquinho na parte técnica, não existe. Você não vai gastar com projetos milionários para criar um ambiente de educação à distância. Para quem não quiser ou não tiver a quantidade de usuários suficientes para que a gente fale de um ambiente dedicado, ele vai contratar sob assinatura normal, tá? Aí não entra esse conceito de data center, de montar servidores, mas é bom que vocês entendam que no momento que seu ambiente escalar, no momento que você quiser mais gestão sobre os servidores ou que atenda somente o seu público, aquele pool de recursos, você tem um deploy um clique e vai fazer isso em 30 minutos para você. Quinto, aí a gente entra na parte de customização. Quem já tem conteúdo, a gente traz para a plataforma de uma forma opcional. Se você tiver time interno que já tenha conhecimento para trazer isso para dentro da plataforma, muito bem. Se você quiser atualizar uma versão, criar outras rotinas ou customizar mais sua plataforma, a gente faz isso de forma optativa para o seu cliente ou para a sua instituição. E, número 6, sustentação, suporte contínuo na plataforma. E aqui a gente abrange ainda mais. Eu não trato só do EAD, eu ainda dou suporte no Office 365 e na camada de Azure, quando vocês quiserem. Tá? Então aqui é uma sustentação contínua da plataforma. Lembrando, estamos usando os recursos tecnológicos, tem que ter alguém para suportar isso por trás. Tá? Você precisa ter uma equipe preparada para te atender nas suas dúvidas, para manter seu negócio no ar, para que isso funcione, lembrando que a gente tem a maior pico de utilização em sistema de ensino em horários não convencionais. Tá? Então isso é muito importante que ocorra. E, finalmente, o número 7, que é resultados efetivos para o cliente. Tá? Fábio, eu venho do curso de saúde, né? Como que eu avalio o meu estudante? De que forma que ele se comporta na plataforma digital? Como que eu faço isso acontecer? Né? A gente está lançando agora em março, provavelmente no primeiro quadrimestre do ano, uma parte de inteligência artificial que vai poder analisar o comportamento do seu aluno na plataforma. Quanto tempo ele consome a plataforma, o que ele mais faz na minha plataforma, que tipo de conteúdo ele gosta de ver. Né? Ah, aquele aluno só entra para fazer uma prova e sai e nunca mais utiliza, ela não faz o ensino continuado. Então esse é um usuário efetivo que você tem que colocar numa régua de atenção, porque possivelmente você pode perder esse aluno na virada do semestre ou na virada do curso, se for uma educação continuada. Então é interessante que você consiga analisar o comportamento do seu colaborador ou aluno dentro da plataforma. Tá? Então isso vai vir como add-on já nesse ano, no início desse ano fiscal. Podemos passar. Pode passar todos. Aqui a gente já falou do deploy and click, o que roda lá por trás para garantir a continuidade do seu negócio, backup 100% do seu conteúdo, a disponibilidade 99,98%, então isso garante que o seu sistema não vai cair. E ele cresce sob demanda. Se hoje você tiver 10 mil alunos e amanhã eu quiser ter 1 milhão, você não precisa gastar mais nada por isso, ele vai crescer conforme a sua utilização. Tá?
e a sustentação, suporte ilimitado. A gente garante a plataforma, por isso nos dá tranquilidade de te dar um suporte limitado. Tá? Então sempre que vocês tiverem dúvidas, precisarem de um apoio e de uma mentoria na parte de nuvem, entender como a gente pode explorar cada vez mais novos recursos que vão aparecer no mercado, a gente tem esse suporte, esse canal direto para vocês, que além deles estarem monitorando 24 horas o seu ambiente, suportando a plataforma para crescer conforme a demanda, você tem um canal praticamente Premier que você possa utilizar para melhorar o seu negócio e focar nos core business e deixar que a Edcore cuide de toda a gestão para vocês. Tá bom? Agora, para finalizar, uma questão muito interessante, né? A plataforma, uma vez que é acessível pela internet, é segura? Segurança é uma discussão que a gente trabalha a todo instante dentro de uma plataforma digital. Qualquer tipo de plataforma que seja acessível pela internet, ela precisa ter uma camada de segurança. Tá? Hoje, o data center que a gente utiliza da Microsoft, ele está capacitado com todas as normas técnicas de ISO e normativas internacionais de segurança de todos os continentes que ela atende. Tá? Então, só na camada de infraestrutura, camada física e virtual, a Microsoft já garante isso por contrato e é onde a nossa solução fica hospedada. Mas é muito importante também que a gente tem que avaliar possíveis intrusões. E aí a gente tem uma camada de segurança que é importante a gente dizer, para que deixe o nosso cliente, vocês, tranquilos, para que saiba que a gente está analisando e que a gente tem continuamente uma análise de segurança muito rígida dentro da empresa. Pode passar. Né? Quando você tem um cliente de nuvem, né, nós temos duas divisões. A camada que é obrigação do provedor de data center e a camada que é responsabilidade do cliente quando você tem um ambiente dedicado. Então, o conteúdo das aplicações, o banco de dados que está lá dentro, quem é o administrador do banco, quem cuida do sistema operacional, parte de segurança do servidor, criptografia, tráfego de rede, isso geralmente era de responsabilidade do cliente, né? E continua sendo quando você tem um ambiente dedicado. Porém, no modo de assinatura, a Edcore faz toda essa camada de segurança para vocês, junto com os approaches da Microsoft e alguns players de mercado de segurança que a gente consegue analisar proativamente o comportamento de segurança. Pode ir. Aqui é só um desenho muito interessante. A gente teve um ataque recente, né, que abalou o mundo corporativo, que foram o sequestro dos nossos conteúdos, né, e que o pessoal pediu moedas digitais para pagar como refém aí, e devolver o seu conteúdo. Então é muito importante que toda empresa tenha um firewall, né? Então ela já tem um firewall de borda, isso a gente tem dentro do data center da Microsoft. Depois que você chega passa da borda do firewall, você tem alguns recursos. Pode passar, Fernanda. Então, o que a gente precisa analisar? Possibilidade de intrusão. Eu preciso analisar se aquele usuário é um aluno de verdade ou é um hacker tentando atacar o meu portal de ensino, né? Então, o conteúdo, pode apertar? O conteúdo de entrada é muito importante. Então, isso a gente já faz muito bem com a Microsoft. Depois que entra no nosso ambiente, é um momento que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes todos os sistemas estão ligados com a rede local da empresa, né? Como que a gente garante que isso, se você for contagiado por uma praga ou que alguém tenta sequestrar seus dados, você não vai comprometer o resto da empresa? Então, por isso que a gente tem uma camada de segurança tanto de entrada na nossa aplicação e depois o controle interno da aplicação até a saída dos dados, até chegar aos desktops dos meus colaboradores ou do meu aluno. Ou seja, eu filtro a entrada do conteúdo e a saída do conteúdo para a gente garantir que a gente não receba nenhum tipo de intrusão e não propague nenhum tipo de intrusão, seja um sequestro de dados ou qualquer outro tipo de vírus, tá bom? Pode passar. Bom, isso é só uma visão para vocês saberem o que acontece atrás da vitrine Microsoft, da Edcore.
O que é o Platô 365, o que é essa ferramenta, o que gira atrás dela. Pode passar? Primeiramente, a Edcore tem uma nuvem dentro da Microsoft que ela monitora todos os nossos clientes. Então, nós temos toda a parte de monitoramento, a gente chama de Edcore área PaaS, né? PaaS, que é plataforma como serviço. A gente consegue analisar os insights e a gente estuda através de uma camada de Machine Learning, que é uma máquina de aprendizagem, que vai justamente analisar o seu aluno, o seu usuário final da plataforma de ensino. Por quê? Para ajudar você a tomar decisão. Quem são os meus clientes que requerem atenção? Tá? Pode passar uma. Aqui a gente tem a nuvem do Office 365, que automaticamente está logado com o nosso portal de ensino. Pode descer. Pode ir todas, tá? Nós temos 3 camadas importantes. A camada web, que todo mundo recebe as requisições, é ela que cresce sob demanda, é ela que vai propagar conforme a utilização. Uma camada de conteúdo de arquivos, onde vai estar toda a customização do seu website e performance, sempre com disco SSD, ou seja, parrudo, é disco rápido, você vai poder armazenar e ter uma velocidade de site muito rápida. E toda a parte de banco de dados. Então, todos os servidores, todo o conteúdo de arquitetura, ele tem sempre 2 servidores que façam um papel de cluster, um papel de redundância e continuidade de negócio. Já está alinhado com as melhores práticas de segurança e disponibilidade de continuidade de negócio. Tá? Esse é um perfil só visual. Lembrando, olha que legal, a gente utiliza aqui na camada web Linux, dentro do mundo Microsoft. Então, a Microsoft também ama Linux nesse sentido, tá bom? Pode seguir. Modelo de contratação, né? A gente está falando de 2 modelos de contratação específicos para as empresas. A gente pode trabalhar num modelo de assinatura, ou seja, para aquelas empresas que ainda não cresceram ou estão iniciando na rede digital, né? Você vai ter, invertendo, né? Então é SaaS, desculpa. Então, quem ainda está crescendo e vai começar a crescer, a gente entra no modelo do EAD como serviço, o Platô como serviço. Você paga uma assinatura mensal por usuário, né? Conectado na plataforma. Conforme o seu usuário vai crescendo, você aumenta a quantidade de usuários, você tem uma tabela progressiva que vai diminuindo o preço do usuário final conforme os lotes e a quantidade de usuários que você vai consumindo na plataforma. Então, quando você atingir uma plataforma com muitos usuários, você vai pagar cada vez menos pelos usuários do seu ambiente. Ou uma plataforma dedicada para aquelas instituições que têm muito aluno, muito colaborador e que você quer ter gestão. Vocês não precisam ter gestão, mas se quiserem, a gente pode ter um ambiente dedicado para vocês, mas com serviços gerenciados, tá bom? Bom, o que faz além disso, que não está nesse preço da mensalidade mensal, né? Primeiro, a gente deixa o cliente muito tranquilo para poder desenvolver o negócio dele. Então eu quero customizar meu website, a gente obviamente vai te atender sob demanda, se você precisar, não precisa estar isso dentro do custo. Eu quero criar uma aplicação dentro da minha plataforma de EAD e que não tem por padrão no mercado, eu quero alguma coisa específica para mim, não tem problema, a gente trabalha com fábrica de software para desenvolver isso, né? Eu quero customizar a integração com o meu ERP, então eu tenho toda a minha parte financeira, que eu vendo no meu curso, tal, e que automaticamente inscrevo o aluno dentro da plataforma, não tem problema, é possível a gente conectar com o seu sistema de ERP. E uma coisa que a gente falou aqui muito legal, design institucional, né? Quem tem o conteúdo físico e quer trazer isso para o digital, a gente tem uma equipe de educadores que consegue avaliar o seu material e que vai te dar insights para você poder trazer isso para o digital de uma forma mais bacana para o seu usuário final. Senão você vai ficar só no slide e no PDF, né? Acho que não é essa tendência nem isso que a gente espera dentro de uma plataforma digital. E por fim, quem tem o EAD, né, já utilizando as empresas, e eu quero trazer isso para a nuvem, quem usa já muda ou a gente só faz essa parte de migração de dados para a sua plataforma nova, tá bom? Antes de a gente encerrar,
acho que eu queria apresentar a parte de compliance. O que é a parte de compliance? A gente estava falando do surto, né? A parte de surto que vem aquela cartilha da ANS da Anvisa, que toda instituição de saúde precisa estar preparada para capacitar num período curto de tempo todo o pessoal, desde a matriz até as filiais, hospital, escola, assim como um todo. E como que você faz isso otimizando o custo? Como que você faz isso de uma forma controlada? Como que o meu usuário que hoje está assinando lá a presença de um formulário jurídico, que tem poder jurídico, pode fazer isso na camada digital? Tá? Então eu vou passar para o Yuri. O Yuri vai apresentar essa parte da plataforma, depois eu também vou dar um overview rapidamente só da carinha de conectividade do nosso produto, que ele vai poder mostrar para vocês como que trata essa parte de assinatura de compliance, assinatura de ética, assinatura de conteúdo obrigatório, e que a gente tem que devolver isso por normativas do governo para garantir que ele realmente participou daquele conteúdo, tá? Então vou passar para o Yuri, só um instantinho, e depois eu volto. Bom, bom dia, meu nome é Yuri Cavalcante, eu sou Business Development da Edcore também, né, e venho aqui apresentar para vocês hoje a parte de compliance, né, como o Fábio acabou de comentar, né. Então eu vou dar uma navegada básica, né, por enquanto. Eu vou falar para vocês a diferença, o que a gente entende, o que são políticas e documentos, né. Política a gente entende que é tudo aquilo que requer um aceite, né. Então a gente tem essa diferenciação. O documento é usado para você poder embasar a política como normas, leis, entre outras coisas. Eu vou navegar e vou mostrar o sistema para vocês na prática, que acho que é mais fácil vocês entenderem, e vou falando com vocês ao mesmo tempo. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, a diferenciação entre documentos e políticas, né? Então, documentos é onde tem um embasamento para todas as políticas, como avisos de recursos humanos, avisos de palestra, formulários de reembolso, entre outros tipos de formulário, né? E a gente consegue buscar todos os formulários também, como por exemplo, lei de terceirização, fornecedores, lei de TI, entre outros tipos também para a área de saúde, né? Na área de saúde vocês entendem como normas, né? Mas a gente fala que políticas e normas são praticamente a mesma coisa, só mudando a nomenclatura. Por exemplo, vou mostrar como funciona o aceite de uma política. Aqui a gente tem uma rolagem indutiva, você trabalha por sessão, você define isso, né? Então você consegue fazer a rolagem dentro da política a parte inteira, consegue visualizá-la bem, você consegue mexer de uma forma melhor do que você ficar naquele sistema que é falho, né? De você ficar, quanto tempo ele fica na página, tem que rolar barra até o final. Então com isso a gente colocou um sistema diferenciado, para você ter a certeza que você tenha o aceite do funcionário, para gerar evidência. Então aqui você vai colocar como ser a resposta, né? Então eu confirmo, ele salva e me dá um ok. Então quer dizer o quê? Que a política foi aceita. E a parte mais interessante, né, é a parte do administrador. Então aqui você tem, como o Fábio tinha comentado, né, toda a sincronização de dados da sua TI. Então o single sign-on ele é feito por aqui, também para dentro do sistema, então não tem um novo login, uma nova senha, né? E aqui você consegue controlar aprovação, revalidação, políticas e tudo mais. Como você começa a montar esse sistema? Você começa a montar pelos administradores. Os administradores são, no caso, os que vão ter essa visão do compliance officer, né? Depois que você define os administradores, você vai para as áreas. As áreas, a gente define as áreas dentro da empresa. No caso do setor de saúde, é a área de médicos, a área de quem faz a gerência de um tipo de fornecedor, ou até de externos, né? Que também o software tem essa funcionalidade. Não só para os usuários internos, mas também para os usuários externos. Então, o legal aqui, né, é que a gente consegue... Aqui, como por exemplo, a gente pode tirar o acknowledge, né, que no caso é o aceite, que é a parte mais importante. A gente consegue mostrar todas as versões anteriores e buscar.
a gente cabe todos os usuários o que eles assinaram, né? Então a gente consegue ter aqui versão a versão, qual política foi aceita e tudo mais, para você conseguir gerar evidência, como o Fábio veio comentando anteriormente, de forma jurídica, legal, para você ter uma assinatura digital. Então aqui a gente tem a comprovação que o funcionário leu, que o funcionário está ciente daquilo, e a gente tem isso de forma tecnológica, sem tirando totalmente o papel, você fazer aquela coisa presencial. Então a gente consegue fazer de uma forma mais prática. Lembrando que também é responsivo esse sistema, então é super fácil, super tranquilo. Você consegue tirar também o aceite por política, né, e o aceite por gerência. Além do relatório analítico, que vai gerar uma base em Excel para você, mostrando todos os usuários ativos e inativos que você consegue fazer de uma forma diferenciada. Que seria exatamente esse que a gente vai repassar para os órgãos públicos. Exato. Vou gerar um aqui para a gente poder ver de uma forma melhor. Então aqui a gente tem na parte das colunas das linhas todos os usuários e na parte da coluna todas as políticas. Então aqui a gente tem quando a política se aplica. Aqui a gente tem quando a política se aplica, quando não se aplica, quando ela aceita, quando ela não aceita. Quando ela aceita a gente tem a data, a hora, a gente tem todo o reporte para poder mandar para os órgãos reguladores. E dentro do sistema também, outra parte que é muito interessante, né, que a gente consegue fazer, o controle de validade. Então, como a gente tem órgãos reguladores que podem mudar algum tipo de lei, que pode ocorrer qualquer tipo de mudança, a gente pode ativar essa validade. Vamos supor que a norma tem prazo de validade de 80 dias, e eu quero que ela me avise quando faltar 20 dias para expirar o prazo. Então eu consigo ter todo aquele controle para poder sempre estar dentro das normas, para poder estar sempre alinhado com os meus órgãos reguladores. Que no caso de saúde, né, são muitos órgãos e órgãos bem restritos. Então a gente tem que sempre estar muito bem alinhado. E dentro disso também a gente consegue gerar os alertas, né? Os alertas, no caso, são quando tu pode trabalhar de forma quinzenal, mensal ou semanal, né? Para poder lembrar essas pessoas de sempre aceitarem essas políticas, essas normas e estarem sempre em compliance com as empresas. E dentro disso também a gente consegue fazer o escalonamento, copiando os gerentes dessas pessoas para me ajudar na cobrança e tendo assim uma maior certeza de aceite das políticas, tendo todos os funcionários em compliance com a gente, gerando maior segurança para a empresa. Agora eu vou voltar para o Fábio para vocês, ele apresentar o retiro. Obrigado, Yuri. Obrigado, Fábio. Isso é muito legal, né, pessoal? Porque todo final de curso a gente vai conseguir colocar um botãozinho para que ele venha assinar o termo dele. Tá? Eu vou só passar um overview rápido, bem rápido, para vocês conhecerem a plataforma. Então, assim, a plataforma, como eu disse, ela é totalmente responsiva, né? Então, se eu diminuir a tela aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, por exemplo, de tamanho, ela vai se autoajustando conforme o tamanho da minha tela. Então, se eu tiver no smartphone, ele vai trabalhar de forma responsiva, bem interessante. Então, ela se adapta a qualquer tipo de dispositivo. Tá? E aqui, a gente tem uma banners com call to action, né, com os botõezinhos de acesso direto que vai levar para um setor de compras, setor de e-commerce ou para um site da sua empresa. A gente tem multilinguage, então você pode escolher qualquer tipo de linguagem do seu sistema que ele automaticamente vai traduzir para você, né? Eu posso trabalhar com uma área de trabalho expansiva, ou seja, tirando a visão do browser, isso é muito legal também, né? E blocos que a gente vai deixar cada vez dinâmico. Conforme a evolução da plataforma do EAD, do Moodle for aumentando, isso a gente tem constantemente,
a gente vai ter cada vez mais recursos tecnológicos dentro da plataforma. Então, conforme vem novas features, mais recursos eu vou ter para navegar. E o que eu estava falando para vocês, né, que os menus aqui é um cliente de demonstração que a gente fez, corporativo, e ele vai renderizando e tendo menus suspensos dentro da plataforma. Se eu quiser logar com Sim Sign-On, né, então eu estou utilizando a plataforma do Sim Sign-On e quero me conectar com a Microsoft. Basta clicar neste botão aqui embaixo, conecte com a sua conta corporativa do Office 365. Ah não, minha empresa ainda não tem, gostaria de ter, mas não é a minha realidade. Não tem problema, a gente vai ter um usuário local para ele também. Tá? Ah, eu sou um novo usuário, eu queria usar o LinkedIn, o Facebook para fazer um pré-cadastro na plataforma, a gente também pode ofertar isso para que ele possa conectar. Bom, aí eu vou passar para um outro browser que já está conectado. Por exemplo, aqui eu estou conectado com uma usuária que chama Fátima. A Fátima, olha que legal, ela tem um botãozinho verde aqui que ela apresenta como online. Então, se eu tiver com meus colegas de sala, eu consigo ver quem está online naquele momento trabalhando e eu posso trocar alguma mensagem com meus colegas de trabalho. No módulo eu tenho um histórico da evolução do meu curso. Então, isso já é por padrão no sistema, sem customizar nada. Então eu posso saber se eu sou competente naquela disciplina ou não, como que eu estou andando e como que eu vejo isso dentro dos cursos que eu faço parte. Dentro do calendário é onde o professor vai criar aquela notificação de tarefa, né? E esse calendário é automaticamente sincronizado com o Office 365. Até eu mostrar um negócio para vocês. Dentro do calendário lá, aqui eu já estou no Office, tá? Eu vou entrar na parte de calendário, mudando de tabelinha. Eu vou lá para o ano de setembro de 18. 17. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem. Por exemplo, né, o professor criou uma atividade e colocou dentro do EAD do Mundo. Automaticamente o usuário recebe um link, olha que bacana. Além de ele receber o invite, ele vai receber um link que vai direto para aquela atividade se ele tiver no desktop. Então, ó, eu cliquei e ele automaticamente foi lá para o calendário onde o professor colocou que ela tem que comparecer naquela atividade presencial. Tá? Então é muito interessante todas essas integrações que só a Microsoft oferta dentro da plataforma. Tá? Então aqui é todo... aquelas empresas que têm padrão de Office, ou seja, elas já têm o Office como ferramenta de colaboração interna, a gente pode ofertar até o download do Office para o aluno dentro da plataforma. Então ele clica e aqui já instala o Office local na máquina do usuário. Então é muito legal, a gente consegue trazer isso com um valor agregado dentro da matrícula daquele hospital escola ou daquele curso de extensão que você está vendendo. Aí para finalizar, depois a gente entra num futuro em outros méritos aí do curso. O que é legal? Aqui eu tenho todos os cursos disponíveis, eles são randômicos, ó pessoal. Quem tem touch, quem trabalha, você coloca as fotinhas, coloca o curso, você pode colocar quem é o professor daquele curso, né? Então aqui a gente tem diversos cursos. E eu posso anexar com um broker de e-commerce. Então se eu quiser vender o curso dentro da plataforma da Edcore, do Platô, você consegue também vender o seu curso online. Tá? Então é super tranquilo e conectado. As fotos nos dados do usuário, vem isso do Office 365. Então ele aproveita tudo que você tem no corporativo ou na área de saúde e traz isso dentro da realidade do seu aluno. Tá? Acho que é muito legal nesse sentido. Eu vou mudar para um perfil aqui de professor, só para vocês verem. O dashboard que muda, né? O professor ele vê isso de uma forma diferente. O professor já vê todos os alunos, como eles têm, ele tem relatório de quiz do curso que ele dá aula, ele tem o analytics do curso que ele dá aula também. Isso vai mudando conforme o professor e a disciplina que ele exerce. E lá no futuro, depois a gente vai fazer uma orquestração muito específica
de como que a gente programa a nossa sala de aula, né? Então, nesse cliente, essa é a parte de BI, de Analytics, né? E que a gente fala assim, olha, eu tenho 2.000 alunos aqui e eu não sei o que fazer, como planejar a aula, como é que eu trago inteligência artificial para dentro da minha realidade, né? Então, eu vou limpar aqui só para vocês verem, por exemplo, esse nosso cliente, ele tinha lá 2.000 alunos que precisavam fazer algum tipo de curso dentro da corporação ou dentro do hospital. E aqui eu tenho todo um catálogo de quem já fez os cursos, de quem não tem uma disciplina específica, e todos esses usuários é meu usuário lá da minha rede local, é o usuário do meu Office 365. Então eu tenho e aqui uma tabela de trilha de aprendizagem, como a Fátima tem que eu mostrei. Aqui a gente tem uma distribuição geográfica também por cidade, então nesse caso da Globo, é lógico que são dados fictícios, tá, pessoal? Que a gente preza todo o sigilo, mas eu consigo saber quem são os alunos que mais cursam, como é a performance de cada um deles, o que falta. Então, se eu quero clicar em áudio e vídeo, é um curso específico, todo o nosso dashboard já fala dentro de um curso específico quem já fez, quem não fez e quem falta fazer, né? Então, isso dá ferramenta de insights para nossas empresas, para que a gente possa ter uma visão melhor do que está acontecendo dentro da nossa divisão de ensino, tá? E aí depois alguns clientes pediram para a gente desenvolveu, que é como que eu programo e otimizo professor versus aluno. Quantas salas de aula eu tenho? Eu posso precisar de uma sala de aula presencial, eu preciso fazer um coffee break, eu preciso de recursos tecnológicos para trabalhar com EAD dentro de sala de aula também. Quantas turmas eu preciso, né? Então, aqui eu sei que no ano letivo lá de 2018 precisava de 1.400 cursos, né? Ah, mas eu quero saber só da cidade de São Paulo. Aí ele vai filtrar. Na São Paulo são 712. Mas do professor 03. Ah, o professor 03 ele tem 360 aulas dentro do ano, né? Mas na sala 1, né? Então na sala 1 ele vai dar menos cursos. Então assim vai. A gente consegue fazer todos os filtros pelos departamentos que ele vai dar curso e quantas turmas ele tem no ano. Então o que a gente faz aqui? A gente divide e cria um plano de aula, né? Que aquele professor tem que dar. Isso é muito importante quando você tem que planejar as aulas de EAD, né? Principalmente no âmbito corporativo e no âmbito educacional, quando você tem hospital escola, né? Como que eu vou, quantas aulas eu tenho que programar para cada professor e qual recurso físico eu vou precisar para cada uma delas, né? Principalmente a área de saúde, que às vezes tem instrumentação, tem equipamentos de alta tecnologia que precisa usar e mostrar dentro, você consegue fugir do EAD, você tem que ter um presencial também. Então aqui a gente ajuda a empresa ter visão real time, os dados disso aqui estão no nosso EAD, então a gente obtém esse dado real time dentro do sistema e você tem